nós celebramos a Páscoa. E muitas vezes nós ceiamos, muitas vezes nós lemos a Bíblia, muitas vezes nós não entendemos a real profundidade do que é uma aliança de sangue, do que é celebrar a Páscoa, e isso é muito forte. E hoje nós vamos caminhar sobre isso, hoje nós vamos passear sobre isso. E aliança de sangue, às vezes nós não entendemos muito porque não é da nossa cultura estudar sobre aliança de sangue. Isso é muito visto mais lá no Oriente, não é muito da nossa cultura. O mais próximo que nós chegamos de aliança de sangue é contratos. Só que contrato você pode quebrar, sim ou não? Geralmente você pode mudar uma cláusula do contrato, sim ou não? Você pode acrescentar, você pode tirar, você pode quebrar. Mas a aliança de sangue é algo eterno. A aliança de sangue é algo imutável. A aliança de sangue é algo que não tem fim. E por isso que nós não entendemos a profundidade do que é uma aliança de sangue. Sangue na Bíblia, querido, fala de vida. Toda vez que você vê sangue na Bíblia, você vai ver falando sobre vida. Tanto que quando você doa sangue, você está doando vida. Você está transmitindo vida. E lá no início de todas as coisas, Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele, nós sabemos disso. Só que o homem, ele escolhe pecar, ele escolhe se afastar de Deus. E nós vemos isso acontecer nos capítulos mais tristes da Bíblia, Gênesis 3, que fala da queda do homem. E nós vemos isso acontecer, o homem sendo separado de Deus. Só que Deus fez o homem para ter comunhão plena com Ele. Então o que Deus faz? Lá no versículo 21, se eu não me engano, de Gênesis 3, fala que Deus pega um animal inocente, tira a pele do animal, imola o animal inocente para cobrir o pecado do homem. E a partir de então, você vai ver várias linguagens de aliança de sangue. Deus fazendo aliança com o homem o tempo todo. Aliança edênica, que é a aliança perfeita, aliança antes da queda. Aí você vai ver depois da queda a aliança adâmica. Você vai ver a aliança noética, que é a aliança do recomeço, a aliança abraâmica. Tantos tipos de aliança. E a nova aliança, que é a aliança de Deus com Jesus e Jesus comigo e com você. Que é nessa que nós vamos focar hoje. Que é a mais poderosa. Nós vamos pirar aqui junto. Amém? Estou com muita expectativa, gente. Então, vamos lá. Aliança de sangue. Vai acostumando, gente, que a gente é assim mesmo. Aliança de sangue é um acordo indissolúvel, ou seja, não tem fim entre duas partes. Geralmente, quando era feita uma aliança, eu sei que no início vai parecer um pouco aula, mas é só para eu te dar uma base de fundo, para você entender onde que eu quero chegar e a gente pirar todo mundo aqui junto. Fica aqui comigo. Mas normalmente, quando era feito alianças, passavam por 3 partes: palavra, sangue e selo. Toda vez que era feito aliança com alguém, as alianças declaravam termos, palavras. Sangue era derramado porque fazia um corte. E o selo, tinha algum memorial, tinha alguma coisa para selar essa aliança. E cada aliança passava pelos 9 processos. Cada aliança passava por 9 passos. E eu quero falar rapidinho quais são os 9. E eu quero mostrar para você que Jesus, o nosso maior exemplo, passou por cada um desses passos. Para mostrar para mim e para você que Ele tem uma aliança eterna comigo e com você. Toda aliança tinha 9 passos. O primeiro passo de uma aliança era a troca de túnica. Porque se você for olhar na Bíblia, túnica, capa, roupa, simboliza identidade. Eu não sei se você já viu nesses filmes de época, que tem os reis que vestem capas, aquelas capas bonitas. E as capas dos reis definiam, por exemplo, tinha rei que tinha uma capa específica, com uma cor específica, púrpura, e cada rei tinha uma capa específica, porque a capa falava de identidade. Se você pegasse a capa de um rei e vestisse essa capa, eles poderiam confundir você com o rei. Porque toda vez que você vê na Bíblia falando sobre capa, você está vendo falando sobre identidade. Por exemplo, quando a parábola que o filho pródigo volta para casa, o que o pai fala? Devolve o anel no seu dedo, que simboliza autoridade, coloque sandália nos seus pés e coloque a capa. Ou seja, traz de volta a identidade que ele perdeu. Então, o primeiro passo de uma aliança era a troca de túnica, troca de capa, porque a roupa simbolizava a identidade, a vida da pessoa. Porque todo o Velho Testamento era um símbolo. Deus desenhou no Velho Testamento um símbolo daquilo que estava para acontecer no Novo, que era Jesus. Então, quando Jesus entrasse em cena, tudo já estava desenhado. Então, o primeiro passo
de uma aliança de sangue era a troca de túnica. Dou-te a minha vida. Quando duas pessoas, se eu e você fôssemos fazer uma aliança de sangue, eu tiraria a minha túnica e daria a você. Você tiraria a sua túnica e daria a minha. E... Garrou. Eu tiraria a minha túnica e daria para você, e você tiraria a sua túnica e daria para mim. E nós estávamos, é como se estivesse simbolizando, trocando as nossas vidas. Dou-te a minha vida e você me dá a sua. Esse era o primeiro processo da aliança de sangue. Segundo processo, troca de cinto. Porque o cinto, geralmente, você usa, hoje em dia a gente usa cinto para decorar, né? Para enfeitar uma roupa. Mas geralmente você usa cinto para quê? Para quê, gente? Segurar as calças, sim ou não? Porque senão pode acontecer um negócio assim no meio do caminho. Segurar as calças. Porque o cinto simboliza segurança, proteção. O segundo processo de uma aliança de sangue era a troca de cinto. Como se eu estivesse fazendo uma aliança com você e nós trocássemos o cinto, é como se a gente estivesse falando assim: eu estou te dando a minha proteção, a minha segurança. Normalmente, o povo mais fraco se aliançava com o povo mais forte. Por quê? Se eu estou te dando a minha proteção, a minha segurança, eu estou certo que ninguém vai mexer comigo. Porque tem alguém mais forte do que eu, que me deu, que me garantiu que eu estaria seguro. Então, o segundo processo da aliança de sangue era a troca de cinto. Dou-te a minha segurança, dou-te a minha proteção. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Terceiro processo de uma aliança de sangue era um corte. Normalmente era feito um corte na palma das mãos ou no punho. Sangue era derramado. Porque você lembra que tinha 3 partes? Palavra, sangue e selo? O terceiro processo era um corte que era feito, sangue era derramado. E naquele lugar onde que o sangue foi derramado, eles pegavam... Presta atenção que isso aqui é muito forte, gente. Vocês vão entender daqui a pouco. Eles pegavam um animal, partiam o animal ao meio, colocavam um pedaço de frente para o outro, um animal partido ao meio, um pedaço do lado de cá, um pedaço do lado de cá. Ambas as partes que estavam fazendo aliança, passava entre os pedaços dos animais, em símbolo de infinito, porque a aliança estava tendo início, mas jamais teria um fim, porque uma aliança é inquebrável. Então, eles passavam em símbolo de infinito, apontavam para os animais partidos ao meio e falavam assim: que aconteça comigo. Olha que forte isso. Que aconteça comigo isso que aconteceu com esse animal. Parta-me ao meio e alimente meus urubus, se eu quebrar o mais sagrado de todos os pactos, que é a aliança de sangue. Hoje em dia nós temos várias alianças que nós fazemos, amizades, casamento, e hoje em dia a gente está quebrando tão fácil as alianças. Só que a aliança não é contrato que você pode quebrar de uma forma fácil, que você pode acrescentar, que você pode tirar. A aliança é eterna. E olha como é que era forte naquela época, como que era feita uma aliança de sangue. O terceiro processo, você pegava o animal, partia ao meio, colocava uma parte do lado de cá, e nós vamos ver isso na Bíblia. Para você não achar que eu estou viajando na maionese. De onde você tirou isso? Está tudo ali. Um animal partido ao meio do lado de cá, a outra pedaço do lado de cá. As duas partes passavam entre os pedaços dos animais, apontava para o animal e falava: que aconteça comigo isso que aconteceu com esse animal. Parta-me ao meio, alimente meus urubus, se eu quebrar o mais sagrado de todos os pactos, é uma aliança de sangue. De tão sério que era uma aliança. Quarto processo de uma aliança, você está anotando, anota aí. Quarto processo de aliança, você lembra que no terceiro foi feito um corte? Na mão ou no punho? O quarto processo, ambas as partes que estavam fazendo aliança misturavam o sangue. Porque o sangue simboliza o quê? Vida. Se eles estavam misturando o sangue, é como se eles estivessem falando assim: a minha vida agora está entrando na sua, a sua vida agora está entrando na minha. Nós estamos misturando, nós estamos nos tornando um só. Quinto processo, cicatriz. Naquele lugar onde era feito o corte, onde você misturava o sangue, era colocado cinzas ou pólvora, para que nunca fechasse aquela cicatriz. Por quê? Porque quando as pessoas iam para a guerra, você lembra que o segundo processo é troca de cinto, proteção? Se eu fosse para a guerra e tivesse alguém lá, um inimigo se levantando contra mim, e eu levantasse as minhas mãos, e o exército inimigo visse que eu tinha uma cicatriz, eles iriam falar assim: peraí, tem alguém mais forte do que ela
que está dando proteção para ela. Então, bora fugir. Não podia acabar com a cicatriz. Por quê? Porque todo mundo que olhasse, isso também é muito forte, todo mundo que olhasse iria ver que você tem uma aliança com alguém. Sexto processo da aliança de sangue, troca de nome. Eu recebo o seu nome e você recebe o meu nome. Tudo que o seu nome tem direito, agora eu tenho direito. Tudo que o meu nome tem direito, agora você tem direito. Agora, tudo que o meu nome deve, o seu nome vai dever também. Porque a gente só fica com a parte do direito, né? Ah, tudo que é seu é meu, então tá ótimo. Não, mas quando eu fazia uma aliança de sangue, se eu faço uma aliança de sangue com você e eu devo muito dinheiro, você a partir de agora está devendo também. Porque agora nós somos um só. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Igual casamento, né, gente? Todos os bens, todos os direitos, todos os deveres, tudo que era seu, agora é meu. E tudo que era meu, agora é seu. Sétimo processo, termos da aliança. Era listado tudo aquilo que você tinha. Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo que eu tinha era listado e tudo que você tinha era listado. E aí nós líamos diante de testemunhas os termos da aliança e que a partir desse momento, isso que pertencia a mim, pertence também a você. E isso que pertencia a você, pertence também a mim. Porque tudo que você tem direito, agora eu tenho. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Sétimo processo. Oitavo processo, refeição memorial. Ah, adoro. Refeição memorial. Normalmente nessa parte, depois de feito os 7 processos, o 8º processo era o quê? Ao invés de comer um animal, pegava um pão, vê se você se identifica com isso. Pegava um pão, partia o pão ao meio, e ambas as partes que estavam fazendo aliança falavam assim: isto é o meu corpo, eu o coloco em você. Isso era feito na aliança, todas as alianças eram assim, não é só na Santa Ceia. Todas as alianças que você for ver no Velho Testamento passavam pelos 9 processos. E o 8º processo era a refeição memorial. Comia-se pão e bebia o suco de uva, porque o suco de uva, o vinho, simbolizava a vida. E o corpo simbolizava, o sangue simbolizava... o suco de uva, o vinho simbolizava o sangue. E o corpo, o pão, simbolizava o corpo. E 9º e último processo da aliança de sangue é plantar um memorial. Aonde que caiu o sangue? Aonde foi feito o corte? Aonde o sangue foi derramado naquele momento? Ou era plantado uma árvore, porque a árvore tem um símbolo de eternidade. Você vê que, não sei se você já passou por isso, mas quando você era pequeno, você já subiu alguma árvore que estava ali há muito tempo. E aí quando você hoje, crescido, passa por aquela árvore, você se lembra de tudo que você viveu lá naquela árvore? Você já passou por isso? Nossa, eu já passei nessa árvore aqui, ó, eu caí dessa jabuticabeira, eu quebrei meu braço. Quem nunca, gente? Você passa pela árvore que você brincava quando era pequeno e você se lembra de coisas que você fazia. Por quê? Porque você morre, uma outra geração passa, mas a árvore não sai dali. A árvore, ela vive muitos anos. Tem árvores aqui que tem mais de 500 anos no Brasil. Por quê? O símbolo da árvore é a eternidade. Ela só vai morrer se você arrancá-la de lá. Mas o símbolo, então, aonde que caiu o sangue, era plantada uma árvore. Porque todas as vezes que você passasse por aquela árvore, você iria se lembrar: eu tenho uma aliança com alguém. Ou eles trocavam animais. Mas geralmente era plantado uma árvore. E agora nós vamos ver todos esses processos em Jesus. Porque na aliança de sangue, o povo mais fraco geralmente se aliançava com o povo mais forte para receber segurança. Mas na aliança de Jesus comigo e com você, o mais forte olhou para o mais fraco e ele falou: eu quero fazer uma aliança de sangue. Ele não era o mais fraco, você não tinha nada para oferecer para ele. Você não tinha nada para oferecer para Deus. Mas ele falou: eu quero. Eu sou o mais forte, mas eu quero fazer uma aliança de sangue com ele, mesmo ele não tendo nada para me oferecer. Mas eu quero fazer uma aliança com ele. E o primeiro processo? Qual era o primeiro processo? Vamos ver se alguém lembra. Troca de
túnica ou capa, que simbolizava o quê? Identidade ou vida. Dou-te a minha vida, dou-te a minha identidade. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Só que todas as alianças de sangue que você vai ver no Velho Testamento, todas eram símbolos da aliança que Jesus iria fazer comigo e com você, que era eterno. As alianças do Velho Testamento eram somente simbólicas. Por quê? Porque o que era morto ali era um animal. Era um animal inocente. O animal teve alguma coisa com o pecado do homem, gente? Sim ou não? O animal teve alguma culpa quando Adão e Eva pecou? Não, mas ele morreu a si mesmo. Por quê? Porque Deus estava estabelecendo ali um novo princípio. O inocente precisa morrer para que o homem tenha relacionamento comigo. Então Deus pega um animal inocente, ele não tinha nada com a situação, e mata o inocente, para que a partir de então, o homem pudesse ter relacionamento com Deus, porque o homem escolheu se afastar de Deus. E você vai ver no Velho Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um animal, você lembra? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, matava um animal inocente, tinha que ser um animal perfeito, imolava um animal inocente, para que o pecado da humanidade fosse encoberto. Você lembra disso? Tudo isso era simbólico. Porque Jesus, quando ele veio, querido, a roupa simbolizava o quê? A roupa simbolizava o quê? A vida. Se a roupa simbolizava a vida, Jesus não quis te dar uma capa. Jesus não quis te dar uma roupa. Se a roupa simboliza a vida e a aliança de Jesus é uma aliança eterna, ele falou, eu vou te dar a minha vida. Não vou te dar um símbolo, não vou te dar uma capa, eu vou te dar a minha própria vida. No Velho Testamento, as alianças eram feitas simbólicas. Eu vou te dar a minha capa, que simboliza que eu estou dando a minha vida para você. Mas Jesus não queria símbolos. Jesus veio para dar propósito, para dar significado àquilo que era apenas um símbolo. E ele falou assim, peraí, se a roupa simboliza a vida, eu estou te dando a minha própria vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não deu um símbolo, ele não deu algo simbólico, eu não vou te dar uma capa. Se a capa simboliza a vida e a minha aliança é a aliança eterna, eu te dou a minha vida. Dou-te a minha vida. Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante a nós, para ser obediente até a morte e a morte de cruz. Se o primeiro processo de uma aliança de sangue é a roupa que simboliza a vida, não, então não se preocupe, eu vou te dar a minha vida. Segundo processo era o quê? Proteção, segurança, troca de cinto. Quando Jesus ele decide fazer uma aliança comigo e com você, as armas de Deus agora estão disponíveis para mim e para você. Abra comigo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Todos nós conhecemos esse texto. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai falar da armadura de Deus. Todos nós conhecemos, mas eu acho sensacional que a gente não se atenta para os detalhes. Porque se eu fosse descrever uma armadura, geralmente você fala primeiro daquilo que você mais gosta. Eu gosto de lutar. Eu luto kickbox, então eu gosto de lutar. Então, se eu fosse descrever a armadura de Deus, primeiro eu ia falar da espada. A espada do Espírito. Talvez você ia falar assim, não, a couraça da justiça. Tantas peças fundamentais na armadura. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, espada do Espírito, escudo da fé. Tantas características da armadura. Tantas coisas, qual que você, pensa aí no seu lugar, qual que você falaria primeiro? Qual que é que você mais gosta? Eu gosto da espada do Espírito.
Adoro. Né? A gente empolga, imagina, você tem uma espada ali. Mas olha o que foi descrito por Paulo como a primeira peça da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha que interessante. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Versículo 13. Depois de terem feito tudo isso, assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Espera aí, gente. A primeira peça que Paulo cita da armadura não foi o capacete, não foi a couraça, não foi calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, não foi a espada do Espírito, não foi o escudo da fé. A primeira peça que é citada por Paulo é o quê? O cinto da verdade. Porque quando Jesus fez uma aliança de sangue comigo e com você, as armas de Deus tornaram-se disponíveis para mim e para você, através de Jesus. E ele fala assim, vistam-se com o cinto da verdade. Quem disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então quando Paulo está falando assim, vistam-se com o cinto da verdade, é como se Jesus estivesse falando assim, oi, se o segundo processo de uma aliança de sangue é dou-te a minha segurança, dou-te a minha proteção, eu te dou um cinto, eu não vou te dar um cinto simbólico, eu vou me dar a você como sua proteção. Eu vou me dar a você como sua segurança, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele está falando, eu estou te dando a minha proteção, eu estou te dando a minha segurança. E agora você está preparado para o terceiro processo? Já estou ficando empolgada aqui, gente. Você que está assistindo em casa, não fique, tá tudo certo, tá? Vai dar tudo certo no final. Terceiro processo da aliança, é porque eu empolgo, gente, ainda mais falando sobre isso, tem que ver a aula completa. Se você quiser saber mais sobre isso, adquira o livro ou vai estudar com a gente ali no Seminário Teológico Carisma, aleluia. Aleluia, gente, aleluia com glória, a gente junta tudo que a gente é mineiro, né? Terceiro processo da aliança de sangue, você lembra que era feito um corte na palma da mão ou no punho? Sim ou não? Pois é. E aí, eu falei com você que nesse processo, pegava um animal, partia o animal ao meio, colocava de um lado, você lembra disso? Colocava do outro, e ambas as partes, porque uma aliança de sangue não tem como ser sozinho, tem que ter no mínimo 2 pessoas. Ambas as partes passavam entre os animais em símbolo de infinito, significando o quê? Que aconteça comigo isso que aconteceu com esse animal, parta-me ao meio, alimente os urubus, se eu quebrar o mais sagrado de todos os pactos. Sim ou não? Vai comigo em Gênesis 15. Eu piro, gente, eu piro. Gênesis capítulo 15. Olha que forte, gente. Estava aqui o tempo todo. Eu pelo menos nunca tinha visto. Gênesis capítulo 15. Você vai ver que o tempo todo Deus estava fazendo aliança com homens. Deus fez aliança com Adão, aliança adâmica, aliança do, né? Aliança depois da queda. Deus fez aliança noética, que é a aliança do recomeço. Deus recomeçando todas as coisas. E Deus fez uma aliança que para mim é uma das mais fortes, a aliança abraâmica. Porque foi a aliança da promessa, onde Deus chama um homem, escolhe um homem e dele vai fazer um povo. E olha aqui, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Todos esses passos, Abraão passou. Só que vamos focar nesse daqui para você entender na aliança de Jesus. Olha que forte isso. Gênesis capítulo 15. Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua tenda, olha para o céu, contra as estrelas, se é que pode. Deus desafiando Abraão, porque eu gosto de Deus, gente, que Deus ele sempre nos desafia a fazer além do que nós já chegamos. Você fala assim, Deus, mas aqui eu não consigo. E Deus sempre vai além. E olha aqui, em Gênesis 15, ele faz um processo aqui da aliança. Versículo 8. Perguntou a Abrão, porque você lembra que o 6º processo da aliança de sangue era troca de nome? Abraão passou por isso, o nome dele era Abrão.
E aí depois o nome dele passou a ser Abraão. Por quê? No hebraico é Abraham, porque ele colocou uma letra do nome de Deus, Yahvé, o Iode, dentro do nome dele. Então agora ele chama Abraham, que significa que ele recebeu o nome do próprio Deus. Mas não vai dar para a gente falar sobre isso, porque isso é outra aliança. Vamos focar aqui. É porque eu empolgo. Versículo 8. Perguntou-lhe Abrão, ou seja, ainda não tinha passado pelo sexto processo. Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Respondeu-lhe o Senhor, trague-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, partiu-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxortava. Olha o versículo 12. Ao pôr do sol, foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes, e aí Deus começa a declarar as promessas, os termos da aliança. Olha, os seus descendentes vão ser escravos, mas eu vou voltar, vou libertar eles. E Deus começa a falar tudo isso. E olha lá, versículo 17, depois que o sol se pôs e veio escuridão, eis que quem, gente? Um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Presta atenção nisso aqui. Você lembra que a aliança era feita de 2 pessoas? Era um acordo indissolúvel entre 2 indivíduos? A aliança de Deus com Abraão era Deus fazendo aliança com o homem, sim ou não? Então, se Deus fazendo aliança com o homem, os 2 eram as partes da aliança, sim ou não? Então, quem que tinha que passar entre os pedaços dos animais? Deus e o homem. Porque Abraão não era o homem que estava ali presente? Só que Abraão pegou o animal, partiu ao meio, símbolo de aliança de sangue. Colocou um pedaço do lado de cá, um pedaço do lado de cá. Mas na hora de passar entre os pedaços dos animais, o que Deus fez? Colocou Abraão para dormir. Peraí, mas não existe uma aliança se não tiver 2 indivíduos. Deus passou como um fogareiro esfumaçante. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus é o fogo consumidor. Então Deus passou ali entre os pedaços como fogareiro. Mas quem passou no lugar do homem? Quem passou? O que está escrito aí, gente? Foi um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa. Se você for olhar lá, não vai dar tempo da gente ler, mas é porque é muita coisa, gente. Mas se você for lá ler no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurar significa tirar a capa para revelar o conteúdo. Quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, a Bíblia fala que os discípulos olharam para ele e viram que o corpo dele estava branco, alvo e mais que a neve. E o rosto dele era como uma tocha acesa. Peraí, vamos entender isso aqui, que eu empolgo. Deus fazendo aliança com o homem. Deus passou como uma tocha acesa entre os pedaços dos animais. Quem passou no lugar do homem? Jesus. Jesus, como uma tocha acesa, passa no lugar do homem. Por quê? Quando quebra uma aliança, o que tinha que acontecer? Quebra aliança gera o quê, gente? Morte. Você lembra que apontava para os animais e falava assim, parta-me ao meio, alimente meus urubus se eu quebrar o mais sagrado de todos os pactos? O homem, Abraão, quebraria aliança, gente? Sim ou não? Sim. Se Abraão quebrasse a aliança, ele teria que morrer. Mas Deus estava chamando Abraão para ser um povo. E Deus estava fazendo com ele uma aliança eterna. Então, ao invés do homem passar entre os pedaços dos animais, quem que passa? Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava passando no lugar do homem. Porque ele viria como homem. Se o homem quebrasse uma aliança, o que tinha que acontecer com ele? Morte. Por que na aliança de Deus com Abraão, quem passa é Jesus e Deus põe Abraão para dormir? Porque Deus estava falando assim, se o homem quebrar a aliança, ele tem que morrer. Então Jesus vai no lugar dele, porque se o homem quebrar a aliança, quem vai morrer é você.
Então vai lá, Jesus, porque eu sei que o homem vai quebrar a aliança. Mas eu não quero matar o meu filho. Porque eu sei que você vai vir como um homem para morrer no lugar dele. Que amor é esse? E Jesus então passa entre os pedaços. Quarto processo, mistura de sangue. Na cruz, quando Jesus derramou até sua última gota de sangue, Ele estava trocando de sangue comigo e com você. Quinto processo, isso aqui é sensacional. Quinto processo era o quê? Cicatriz. Você lembra que onde era feito o corte? Ou no punho, ou na mão, era colocado cinzas ou pólvora, para que nunca fechasse a cicatriz? Você lembra disso? Jesus, ele morre. Alguns estudiosos acreditam que ele morreu com cravos em suas mãos. Alguns estudiosos acreditam que foi com cravos no seu punho. Se foi na mão ou no punho, para mim não interessa. Os dois eram símbolo de aliança de sangue. Agora presta atenção aqui. Olha isso, gente. Se Jesus não é lindo e detalhista. Jesus, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, as mulheres no túmulo não reconheceram Jesus, sim ou não? Porque ele recebeu um corpo inteiro glorificado. Ninguém reconheceu o rosto de Jesus. Ninguém reconheceu o corpo de Jesus. A ponto delas confundirem Jesus com um jardineiro. Lá em Lucas 24, versículo 1, vai falar isso. E aí Jesus vai caminhar no caminho de Emaús com vários discípulos. Eles reconhecem Jesus? Porque o corpo dele inteiro foi glorificado. Aí abra comigo em João capítulo 20. Olha que coisa mais sensacional. João capítulo, algumas pessoas já pegaram aí. João capítulo 20, versículo 20. Jesus, ele vai no caminho de Emaús e ninguém o reconhece. Só que aí ele se revela para os discípulos mais para frente, ele fala para os discípulos assim, olha, avisa que eu voltei, avisa que eu ressuscitei, porque a morte não conseguiu me deter. Eu estou de volta, I'm back. Gastando aqui. Olha isso, João capítulo 20, versículo 25. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, Tomé não acreditou. Tomé falou assim, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Versículo 27. Peraí, gente, presta atenção aqui. Todo mundo viu Jesus e não reconheceu. Por quê? O corpo dele era diferente. O corpo dele era novo. Se você recebesse um corpo glorificado... Gente, se Deus foi capaz de mudar o rosto... Vocês já viram aquele filme A Paixão de Cristo? Quantos aqui já viram aquele filme? Jesus, a Bíblia fala em Isaías 53... que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Porque foi do agrado de Deus moê-lo. Certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sobre si levou... Contudo, nós o reputávamos castigados por Deus e por Deus oprimido. Ele foi totalmente desfigurado. Mas quando ele ressuscita, ele recebe um rosto novo, um corpo novo. Tudo foi novo. Se Deus mudou tudo, não podia mudar as marcas? Olha isso, gente. Quando Jesus ressuscita, Tomé falou assim, eu só acredito que Jesus, porque Tomé, os discípulos, todo mundo já entendia de aliança de sangue. Ele sabia que se realmente fosse uma aliança eterna, o quinto processo tinha que estar lá, a cicatriz ia ficar lá. Tomé falou assim, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu tocar nas marcas. O que Jesus fala no versículo 27? Tomé, para de duvidar e creia. Toca aqui. Que isso, gente? O corpo de Jesus todo foi restaurado, todo foi modificado, mas a cicatriz ficou. Por que só a cicatriz ficou? Porque era o quinto processo da aliança de sangue. Porque todas as vezes que as pessoas olhavam para ele e viam as mãos dele feridas e com cicatrizes, sabiam, ele tem uma aliança com alguém. O corpo todo foi modificado, mas a cicatriz ficou, porque a aliança é eterna. Sexto processo, ai meu Deus, para o tempo. Sexto processo, troca de nome, você lembra disso?
O que o meu nome tinha direito, agora o seu nome tem. E o que o seu nome tem direito, agora o meu nome tem. Você lembra disso? Quando Jesus faz uma aliança de sangue comigo e com você, Ele troca de nome comigo e com você. E aqui tem várias trocas de nome. Não vai dar para a gente abordar todos, mas eu vou falar só algumas com você. Se você está anotando, só anota. Porque assim, eu vou citar rapidão, porque não vai dar tempo. Primeira troca de nome. Eu nunca entendi. Gente, se você é curioso da Bíblia, você tem que perguntar coisas para a Bíblia. Eu nunca entendi por que as pessoas falavam assim, Jesus, filho do homem, Jesus, filho do homem, Jesus, filho do homem. Eu nunca entendi isso. Porque Jesus, ele era filho de Deus. Ele não foi gerado numa concepção natural. Por que as pessoas chamavam ele filho do homem? Porque João capítulo 1, versículo 12, diz assim, a todos quanto o receberem, todos os que crerem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Primeira troca de nome, o nome de Jesus era filho de Deus, o seu nome era filho do homem. Quando ele vai para a cruz, ele troca de nome comigo e com você. Ele passa a ser chamado de filho do homem, para que você e eu tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso é sensacional, gente. Coisa linda. Segunda troca de nome. Outro versículo que fala sobre isso, Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Segunda troca de nome, ele se fez pecado. Jesus pecou alguma vez, gente? Sim ou não? Não. Só que o meu nome era pecador, o nome dele era santo. Ele troca de nome comigo, ele se fez pecado. 2 Coríntios 5,21 diz isso. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O meu nome era pecador, o nome dele era justiça. Ele troca de nome comigo e com você, para que o meu nome hoje seja justiça de Deus. E o nome dele foi se fazer pecado por mim e por você. Troca de nome. Ele se faz de doença na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o direito de sermos chamados de curados. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz isso, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, nós o considerávamos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado. Você lembra que partiu o animal ao meio e colocava nos dois lados? Jesus não poderia morrer de qualquer jeito, ele teria que morrer como? Transpassado. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Para quê? Para que por suas pisaduras nós fôssemos sarados. Ele recebeu o nome de doença para que eu e você pudéssemos receber o nome de cura. Tantos outros nomes. Ele se fez maldição porque a cruz era um lugar de maldito. Gálatas 3,13 fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro e chamado de maldito, meu nome e o seu, para que eu e você pudéssemos ser livres. Ele se fez pobre para suprir as minhas necessidades e a sua. 2 Coríntios 8,9 diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem enriquecidos. Ele se fez pobre na cruz para que eu e você pudéssemos ser bem-sucedidos. Ele se fez derrota na cruz, porque a cruz era o lugar de derrotados, para que eu e você pudéssemos ser vitoriosos. Romanos 8,37, a gente sempre cita esse versículo, só a parte A. O versículo fala assim, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Sim, querido, você é muito mais que vencedor. Mas você esquece a parte B do versículo. A Bíblia fala, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você só é mais que vencedor porque um dia Ele te amou primeiro. Ele trocou de nome comigo e com você. E teria tantos outros nomes que a gente poderia citar aqui, mas não vai dar tempo. 7º processo da aliança de sangue. Declarar os termos da aliança. Se você for ler Deuteronômio 28, você vai ler tudo descrito lá. Se você obedecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Se você desobedecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Porque toda aliança, ela tem uma bênção se ela for guardada. E ela tem uma maldição se ela for quebrada. Então está lá todos os termos da aliança. Tudo que Jesus escreveu, deixou escrito para mim e para você na nova aliança. É os termos da nossa aliança com Ele, do nosso relacionamento com Ele. E 8º,
Oitavo processo da aliança. O que era? Refeição memorial. Jesus, quando ele se reuniu com os discípulos na Santa Ceia, ele não estava simplesmente fazendo um ato simbólico. Todo o Velho Testamento você vai ver ceia. Todo o Velho Testamento você vai ver. Quando Abraão fez a ceia com Deus, Melquisedeque, que é a figura de Jesus, lá em Hebreus 7 você vai ler falando sobre isso. Melquisedeque é a figura de Jesus. Melquisedeque aparece do nada, simplesmente para ceiar com Jesus, com Abraão. Quem era Melquisedeque? Ali era quem? O próprio Deus ceiando com Abraão. Porque a ceia era uma refeição memorial. Refeição memorial. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Todos nós conhecemos esse texto, que todo mês nós lemos esse texto na Santa Ceia. Mas presta atenção, querido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Jesus estava ali ceando, junto com seus discípulos, anunciando o que estava para acontecer. E Jesus não morre em qualquer época. Jesus morre na Páscoa. Eu tenho que falar isso. Calma aí, gente, já estou terminando. Mas olha isso. Quando você vai ler em Levíticos, quando foi instituída a Páscoa, que você vai ler em Levítico, você fica doido, porque você entende todo o propósito. Você lembra que um cordeiro inocente precisava morrer por pecado da humanidade sem encoberto, uma vez por ano? Porque essa era a linguagem de aliança de sangue do Velho Testamento, era tudo símbolo. Se todo ano precisava um inocente morrer, no dia da Páscoa, porque era o dia da Páscoa, era na festa da Páscoa que o cordeiro morria. Então os levitas, que eram os responsáveis por cuidar dos cordeiros, começaram a criar cordeiros somente para morrer. Porque tinha que ser perfeito, não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser perfeito. Presta atenção nisso aqui. Então o que era feito? Todo ano, na época da Páscoa, os levitas soltavam os cordeiros, os animais, e eles entravam pela porta das ovelhas, e os cordeiros passavam por um crivo. Todos os sumos sacerdotes e os sacerdotes começavam a avaliar. Esse daqui tem mancha, não serve. Esse daqui está puro, pode ser sacrificado. Esse daqui não pode, porque ele está com a prata quebrada. Esse daqui pode. E ele passava pelo crivo dos sacerdotes. Aqueles que tinham defeito, os sacerdotes falavam assim: pode deixá-los livres. Mas aqueles que eram perfeitos, os sacerdotes falavam assim: pode sacrificar. Quando você vai ler a história de Jesus, lá, quando você lê toda aquela história, observa os detalhes, querido. Jesus, quando ele entra para ser sacrificado, ele passa por onde? Pela porta das ovelhas. E tem uma multidão gritando: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. E ele entra no burrinho. E ele passa pela porta das ovelhas. E aí ele é preso. E quando ele é preso, ele é levado pelo sumo sacerdote. Ele foi levado para Anás. E aí o que ele fala? Não achei nele defeito algum. Foi levado para outro sumo sacerdote, Caifás. O que é falado dele? Não achei nele defeito algum. Presta atenção. Aí foi levado para Pilatos. Colocaram Jesus do lado de um ladrão, Barrabás e Jesus. E aí ele fala assim: peraí, esse cordeiro aqui, ele não é perfeito. E o que a multidão gritou? Solte Barrabás. Se o cordeiro não é perfeito, pode soltar. Mas se esse cordeiro é perfeito, quando virou para Jesus, eles falam o quê? O que vocês querem que eu faça com Jesus? E a multidão gritou o quê? Crucifica. Por quê? Porque esse cordeiro é perfeito. Então pode ir para sacrifício. E aí Jesus é conduzido para morrer. Só que antes de morrer, antes de acontecer tudo isso, ele senta com os discípulos e ele anuncia tudo que ele estava para viver. E aí Jesus pega o pão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E tendo tomado o pão, dado graças, ele partiu e disse:
Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso sempre que o comeres em memória de mim, porque era a refeição memorial. E da mesma forma ele pega o cálice e ele fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue, porque sangue simboliza o quê? Vida. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim, porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje é um dia de ceia, querido. Eu falei tudo isso aqui para você. Isso aqui não é nada, é uma pontinha. Mas eu falei tudo isso aqui para você, para que você entenda que todas as vezes que você ceia, não é para você ceiar de qualquer jeito. Você está cumprindo o 8º processo de uma aliança eterna. Você está trazendo à memória aquilo que Jesus fez por você naquela cruz. Então eu queria pedir para os diáconos, enquanto os diáconos vão distribuir os elementos da ceia, eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo que vai passar. Mas não só no vídeo, porque talvez você já tenha visto essas cenas. Mas eu quero que você preste atenção na letra dessa música. Enquanto os diáconos vão distribuir a ceia para que todos nós ceiemos juntos, relembrando o 8º processo da aliança de sangue, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se tiver como tirar aqui, a pessoa é um pouquinho desastrada. Se eu pegar isso aqui, vai derramar tudo. Muito obrigada. Isso aqui dá certo. Então, enquanto os diáconos distribuem a ceia, presta bastante atenção nesse vídeo. E traga à sua memória tudo que nós aprendemos hoje nessa noite. Todos os 9 processos da aliança de sangue. Olha isso. Com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Que amor é esse? Esse sangue que foi derramado até a última gota, para que eu e você tivéssemos direitos a sermos livres. Morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de
Ele passou por cada processo. Ele passou por cada parte da aliança, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Que amor é esse? Que amor é esse? Não existe amor maior. Eu queria que você fechasse os olhos no seu lugar e você trouxesse à sua memória aquilo que Ele fez por você. Porque hoje você entende que não foi qualquer coisa, não foi de qualquer jeito. Ele fez por amor a mim e a você. Ele passou por todos os processos, porque Ele tinha em mente eu e você, mesmo não merecendo. Esse sangue nos lavou, esse sangue nos purificou. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, Ele tomou o cálice, levantando, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberdes, em memória de mim. Porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Querido, eu quero que você faça algo diferente nessa noite. Eu quero que você troque o seu cálice com a pessoa que está do seu lado e você diga para ela: eu tenho uma aliança com você. Troque com ela o cálice e diga para ela: eu tenho uma aliança com você. Através desse sangue derramado, eu e você somos um. Através desse sangue derramado não há diferença. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Através do sacrifício de Jesus, tudo que é dele é nosso. Tudo que é nosso é dele. Aquilo que era de nosso direito, pecado, condenação, Ele levou sobre Ele para nos dar o direito daquilo que era dele. Habitarmos nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. Que amor é esse? Porque você não merecia, eu não merecia, mas esse amor nos alcançou primeiro. Naquela cruz, querido, quando Ele foi esmagado, transpassado pelas nossas transgressões, Ele tinha em mente eu e você. Ele sabia que hoje eu e você estaríamos aqui. Por isso que Ele disse: façam isso sempre em memória de mim. Em memória de mim. Não se esqueça, não tire da sua mente aquilo que eu fiz por você, porque eu passei por todo esse processo para que você se lembrasse que a minha aliança é eterna. A cicatriz continua. A cicatriz continua. E sabe o que eu creio? Querido, eu creio que quando você chegar lá no céu, você vai ver Jesus lindo, resplandecente. Mas se você olhar para as mãos dele, lá estará a cicatriz. Lá estará a cicatriz, porque é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Então todos juntos, coma desse pão e beba desse cálice. Aleluia! Obrigada, Jesus, por esse sacrifício. Obrigada, Pai, porque nós não merecemos, mas o Senhor se fez pecado para que eu hoje fosse livre. Leva-me além. Obrigada, Pai, por esse sangue derramado. Esse sangue que eu não mereço, mas me alcançou. Fala de tua obrigada, Pai, porque hoje nós somos justiça, porque o Senhor se fez pecado. Jesus, este é o teu sangue. Querido, erga sua voz, erga suas mãos e adora a Ele. Engrandeça a Ele, exalte a Ele, porque foi por você, foi por Mostra você. a tua graça, fala do amor do Esse amor que nós não Pai. entendemos. Me prepara para
processos. E eu falei até o 8º. O 9º processo era plantar um memorial. E geralmente aonde que o sangue era derramado, você se lembra o que era plantado? Uma árvore. Deixa eu te fazer uma pergunta. A cruz é feita de quê? Madeira. Porque aonde o sangue de Jesus foi derramado, foi plantado um memorial. As pessoas lá fora podem até não acreditar em Jesus, mas todo mundo que olha para uma cruz sabe o verdadeiro significado dela. Porque quando Jesus morreu numa cruz, ele não morreu ali à toa. Ele estava morrendo no madeiro, porque ele estava plantando um memorial eterno. Era um memorial eterno para que todo aquele que olhasse para aquele madeiro soubesse: tem uma aliança eterna aqui. Querido, todas as vezes que você olha para a cruz, não acha que a cruz vazia é o símbolo da aliança. Porque ele morreu numa cruz, mas ele também ressuscitou. Ele morreu numa cruz, mas no 3º dia ele virou para a morte e disse: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída. O que nos lava dos pecados, Declara isso. nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara que você é livre. Declara que você é livre. Eu sou livre. No inferno não fique, querido, vai lá. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Não há morte, não há doença, não há enfermidade, não há pecado que possa mais te separar desse amor. Pois quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é doença, não é enfermidade, não é altura, não é profundidade. Nada pode te separar do amor de Deus. Talvez você fale assim: Carol, você não conhece a minha vida. Bem baixinho. Carol, você não conhece a minha vida. Você não sabe tudo que eu fiz de errado até hoje. Não sei, querido. Mas eu sei que para Deus não importa. Porque quando você decide firmemente entregar sua vida para Ele, se lançar nos braços dEle, nada além desse sangue. Porque o sangue te cobre por completo. E quando o sangue te cobre por completo, você se torna totalmente livre, totalmente branco, totalmente livre. Por isso que nessa noite eu queria fazer uma oração com você. Talvez você entrou aqui, você ouviu tudo isso. Eu sei que foi muita informação, eu sei que eu joguei muita coisa, eu sei que Deus
quando você voltar para casa, você vai ruminando tudo isso. E Deus vai continuar ministrando o seu coração e vai te dar coisas muito maiores. Mas talvez você ouviu tudo isso e fala assim: Carol, eu entendi o que Deus fez por mim. Hoje eu entendo. Eu nunca entendia por que nós ceiávamos. Eu nunca entendia por que a gente tinha que fazer isso todo mês. Querido, quando você entende o poder da aliança de sangue, é tão libertador. Não há doença, não há enfermidade, não há nada, não há pecado que possa te separar desse amor. Talvez você entrou aqui e falou: Carol, minha vida está acabada. Eu não tenho mais chance, eu não tenho mais jeito. Porque olha tudo que eu já fiz. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o seu pecado. Deus pegou de um assassino, Saulo, e transformou ele no maior anunciador da mensagem de Cristo. Você acha mesmo que qualquer que seja o seu pecado pode ser maior do que o amor de Deus por você? Não, não pode. Então nessa noite, querida, eu queria que todos vocês, todos nós, repetíssemos juntos uma oração. Coloque as mãos no seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi o seu amor por mim. Não temos como compreender completamente, mas eu entendi a porção que o Senhor tem para mim. Eu entendi o porquê do sacrifício. E nessa noite eu quero, a partir de agora, agir diferente. Muda a minha vida por completo. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito a ser chamado filho de Deus e desfrutar de tudo que essa aliança eterna tem disponível para mim. Perdoa os meus pecados e faça tudo novo, em nome de Jesus.